Glória a Deus, amém, irmãos? A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos que aqui estão, com os irmãos que estão nos seus respectivos lares. Meus queridos, nós temos a oportunidade de louvar e adorar o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra. Queremos dar aí as boas-vindas àqueles que nos visitam neste canal da igreja no YouTube. Que Deus fale grandemente aos nossos corações. Enquanto nós estávamos louvando, Deus tocou em meu coração para compartilhar uma verdade aos irmãos. Meu querido e minha querida, para o povo de Deus, para o cristão, não existem perdas. Existem sim oportunidades de testemunharmos a nossa fé em Deus, oportunidades de testemunharmos a nossa esperança no Senhor. Então esse tempo que nós estamos vivendo, já estamos aí, fazendo aniversário de 1 ano nesse processo de pandemia, retomamos a esse momento exclusivamente virtual. Esse é um momento de oportunidades. Não sinta e não pense que você está perdendo. Se nós olharmos com a ótica correta, nós temos oportunidades de testemunhar quem é o nosso Deus, de mantermos a nossa alegria no Senhor, de preservarmos a nossa esperança no Senhor, e assim levarmos a luz de Cristo àqueles que não possuem essa alegria no Senhor, àqueles que não possuem essa esperança no Senhor. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, que sejamos luz nesse mundo onde há apenas trevas. E esse momento do virtual é um momento oportuno para convidarmos amigos, familiares, pessoas distantes, pessoas que talvez não estariam aqui conosco nessa noite por causa da distância, mas hoje tem a oportunidade de estar aqui conosco por meio deste canal, esse meio de comunicação. Basta sabermos utilizar estas ferramentas para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dito isso, nós estamos aí, irmãos, compartilhando já desde o dia 7 de março, essa série de mensagens, chaves para o crescimento espiritual. Eu estou animado, empolgado com essa série de mensagens. Nós já estivemos aí, nós já meditamos em 3 chaves. Hoje nós vamos falar da 4ª chave. No dia 7 nós meditamos na chave mestra, que é viver para a glória de Deus. A 2ª chave é a chave que nos impulsiona e que nos convida ao enchimento do Espírito Santo. E hoje pela manhã tivemos um belíssimo estudo bíblico sobre a 3ª chave que nos conduz ao crescimento espiritual, que é a esperança que temos em um Deus soberano. A nossa esperança que deve ser cultivada neste Deus soberano. E hoje nós vamos compartilhar esta 4ª chave, que é o amor a Deus. Amar a Deus, irmãos, é uma chave para o nosso crescimento espiritual. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 12, verso 29 ao 31. Marcos 12, 29 a 31. As famílias, abram suas Bíblias, acompanhem a leitura. Faça desse momento uma oportunidade para o culto no lar, para desenvolvermos esse estilo de vida de quem cultua a Deus em seus lares. Esse tempo é tempo oportuno para isso. Diz assim a palavra do Senhor: respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, ore ao Senhor, peça que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Interceda também pelos outros que irão partilhar, assistir essa mensagem posteriormente, para que o Espírito de Deus continue falando aos corações de todos que tiverem acesso a esta mensagem. Vamos orar? Pai, nós te louvamos
pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pai, que Teu Espírito Santo esteja tocando em nossas mentes e corações, tirando todo sofisma, toda altivez, toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento da Tua palavra. Pai, leva os nossos pensamentos cativos, em reverência à Tua santa presença, em obediência à Tua palavra, e permita-nos, ó Pai, compreender que amor é esse que o Senhor quer de nós, um amor que ama de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com toda a força. Permita-nos, ó Pai, compreendermos e vivermos nesta esfera para louvor e glória do Senhor. Permita-nos, ó Pai, expressarmos para o mundo tal amor, para que o mundo veja que o Senhor é Deus, e que nós somos o Teu povo, e que o Teu nome continue sendo glorificado em nós e através de nós. Pai, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que Teu Espírito Santo toque em nossas vidas, e que ao terminarmos este momento de culto ao Senhor, não terminemos da mesma forma que iniciamos, mas terminemos, ó Pai, tocados pela Tua presença, tocados pelo Teu poder, motivados na Tua graça. Assim oramos e colocamos nossas vidas em Tuas mãos santas e poderosas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus queridos, um escriba chega próximo a Jesus Cristo e faz uma pergunta: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Naqueles dias já existia muita confusão no meio religioso. No meio religioso havia uma série de pensamentos, uma série de rituais, uma série de ordenanças humanas, e tudo isso gerava peso, gerava confusão no meio dos religiosos, a ponto de um escriba se aproximar de Jesus e perguntar: mestre, qual é o principal dos mandamentos? E os dias de hoje não são diferentes. O ser humano inventa fórmulas, o ser humano cria caminhos para buscar a Deus, e com tudo isso, o ser humano permanece perdido, sem encontrar a Deus. E Jesus responde: o principal é. E ele ainda chama ao povo a atenção: ouve, ó Israel. Ele então dá essas duas diretivas para aquele escriba e para todos aqueles que o ouviam. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Amar a Deus. Irmãos, quando falamos de amor, nos dias de hoje, conceito esse que está tão futilizado, tão banalizado, tão vazio de conteúdo nos dias de hoje. O que é amar? O que é o amor? Se perguntarmos a 10 pessoas diferentes o que é amar, pode ter certeza, cada um vai dar a sua versão do que é amor, do que é amar. Se perguntarmos a um leigo, ou a um poeta, um filósofo, um psicólogo, ou quem sabe até um teólogo, cada um dará a sua versão do que é amar, e possivelmente contraditória umas às outras. O fato é que nem a própria palavra de Deus, nem as Escrituras trazem um conceito claro e definitivo a respeito do que é amar, do que é o amor. Já parou para pensar nisso? Nem a própria palavra de Deus traz um conceito claro e definitivo sobre o que é amar. Eu percebo nisso um propósito, porque amor não é para conceituar, amor não é para teorizar, é para ser vivido. É para ser vivido. Talvez pensando nisso, o apóstolo João, lá em 1 João 3,18, escreve à igreja: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amar não é para teorizar, não é para conceituar, é para viver, é para praticar, é para exercitar. Não amemos de língua, nem de palavra, mas de fato e de verdade. Eu penso que é exatamente por isso que não há um conceito nas Escrituras sobre o que é amar. Para não ficarmos teorizando algo tão importante, algo que precisamos refletir em nossas atitudes. E
para meditar nessa noite sobre esta chave, amar a Deus como forma de crescimento espiritual, nós vamos explorar alguns textos bíblicos a partir do testemunho de duas pessoas importantíssimas nas Escrituras. Duas pessoas importantíssimas que testemunharam o que é amar de fato e de verdade. Testemunho de Deus Pai. O testemunho de Deus Pai. Como Deus Pai testemunha o amor de fato e de verdade. Um versículo muito conhecido por todo crente. João 3,16. A gente não precisa nem ler, né? Todo mundo sabe de cor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, muito antes de falarmos de salvação, muito antes de falarmos de vida eterna, esse versículo se refere ao amor de Deus. Ele se refere a isso. Quem ama? Deus. O que ele ama? O mundo, ou seja, as pessoas. Não é a estrutura, não é o mundo enquanto estrutura social, estrutural, coisas, mas pessoas. Deus Pai amou o mundo de tal maneira, e por amar, o que ele fez para expressar esse amor? Ele não escreveu nos céus com tinta de sangue ou de fogo. Ele não mandou poetas escreverem a respeito do seu amor e falar de seu amor. Ele sacrificou o seu Filho por te amar, por me amar, por nós amar. Ele sacrificou o seu Filho por amor a você. Amar não é de língua ou de palavras, mas de fato e de verdade. Deus Pai revela o seu amor por nós, sacrificando, entregando o seu único Filho por amor a nós. Esse é o testemunho de Deus Pai, do que é amar de fato e de verdade. Ele sacrifica o seu Filho por você, por nós. Mas também temos o testemunho de Deus Filho, outra pessoa importantíssima em nossas vidas. Deus Filho testemunha a respeito do que é amar de fato e de verdade. Lucas 22, verso 42. Outro texto muito conhecido de todo cristão. Jesus está ali naquele lugar agradável, no Getsemane, e está ali orando. E ele dizia assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus está em agonia. É uma intensa agonia por aquilo que ele viria a passar em obediência ao Pai, à vontade do Pai. E ele está ali com essas palavras: não se faça a minha vontade, sim a tua. Por amor ao Pai, Deus Filho se submete em uma obediência sacrificial. Assim como Deus, ao nos amar, sacrifica o seu Filho por nós, Deus Filho, ao amar a Deus Pai, se obedece sacrificialmente. Se expõe a toda essa agonia e sofrimento, porque ele sabia que momentos mais tarde, ele seria preso, seria espancado, seria crucificado e seria morto. Mas esse não era o motivo de sua agonia. Ele sabia que ao morrer e ao receber sobre si o peso do nosso pecado, ele estaria separado da presença do Pai. Esse era o motivo de tanta agonia sobre Jesus. Ele sabia que ele estaria separado do Pai, por causa do pecado que ele estava assumindo naquela cruz. Mas ainda assim, ele se coloca numa posição de obediência, porque ama seu Pai. Não faça a minha vontade, sim a tua, Pai. Irmãos, amor
que não resulta em obediência absoluta não é amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Amar a Deus é uma atitude clara e palpável, evidenciada por uma obediência sacrificial em relação à vontade de Deus Pai. Conforme nos ensina Deus Filho, amar de fato e de verdade para Jesus Cristo foi obedecer sacrificialmente à vontade estabelecida pelo Pai. Amar a Deus, irmãos, nos conduz a um crescimento espiritual, quando este amor é impulsionado por uma entrega total de todo o coração, alma, entendimento e força. É isso que significa essas 4 palavras, uma entrega absoluta e total a Deus. Amor de fato e de verdade se comprova, se evidencia, não por sentimentos vazios de atitudes, mero emocionalismo, e muitas vezes reduzimos o amor a Deus a um mero emocionalismo, ou de palavras pomposas, bonitas, poéticas, proferidas por uma boca cujo coração não é rendido ao Senhor. O amor que Deus requer, como diz no mandamento estabelecido por Jesus, é um amor de obediência sacrificial, de entrega total, de entrega verdadeira. É este o amor que nos conduzirá a um crescimento espiritual. É esta qualidade do amor a Deus que nos conduzirá nesse crescimento contínuo, progressivo, verdadeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas, em plena obediência a Ele. E amar a Deus, meus queridos, deve repercutir em nossos relacionamentos com os irmãos da fé. Veja a segunda parte da resposta que Jesus dá ao escriba, no verso 31 de Marcos 12. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, o amor a Deus deve repercutir em nossos relacionamentos com os irmãos da fé. Isso é tão verdade que o apóstolo João nos encoraja a vivermos dessa forma. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Perceba? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Amar de fato e de verdade exige de nós, em relação a Deus, uma obediência absoluta, sacrificial. E este amor, que se reflete em atos práticos, em atitudes claras, vai repercutir na vida do outro. Olha para a pessoa que está ao seu lado, possivelmente o cônjuge, os filhos, os pais, os irmãos, aqueles que aqui estão. Esta pessoa precisa ser amada por você. Precisa ser amada. Este é o amor de fato e de verdade, não de língua ou de palavras, mas é o amor que Deus requer de nós, e é o amor que vai nos conduzir em um crescimento espiritual contínuo, e não somente o nosso crescimento, mas o crescimento do outro, porque à medida que servimos, crescemos, à medida de que alguém é servido, essa pessoa também é tocada. Amar ao próximo é tão somente uma expressão, uma extensão de nosso amor a Deus. De nada adianta falar que amo a Deus, mas não amo ao meu próximo. É impossível amar a Deus, a quem não vemos, e não amar aqueles a quem vemos. Mas o que realmente significa, irmãos,
amar aos outros como a nós mesmos. O que realmente significa amar aos outros como a nós mesmos? Amar ao próximo como a nós mesmos quer dizer que, pensa comigo, quais são os sacrifícios que você faz para desfrutar do conforto nessa vida? Sejam quais forem os sacrifícios que você faz pelo seu próprio conforto, pelo bem-estar da sua família, pelo seu próprio bem-estar, é o mesmo sacrifício, na mesma intensidade e proporção que nós devemos fazer pelo próximo. Isto é, amar ao próximo como nós mesmos. Qualquer coisa de menor intensidade, de menor entrega, não é amar ao próximo como a nós mesmos. Então a pergunta que nós precisamos responder é: o quanto eu estou comprometido com o meu próprio bem-estar, com o melhor para a minha família? A sua resposta a essa pergunta precisa ser de igual intensidade em favor do outro, que não faz parte da sua família. Do outro. Sem se importar com o status social ou com a situação econômica do outro. Que muitas vezes nos dispomos a servir quando é interessante para nós mesmos. Muitas vezes nos dispomos a estar do lado de alguém quando é viável. Mas não é isso que a palavra de Deus nos exorta. A palavra nos diz para amarmos ao próximo. Amarmos ao próximo, sem interesse. É um amor sacrificial, como foi o amor de Deus Pai por nós. Eu não merecia tal amor, mas Ele me amou. Eu não merecia que Jesus fosse crucificado por mim, mas Ele obedeceu. Este é o amor que devemos ter uns para com os outros, independente de merecimento. Esta é a obediência sacrificial. Não importa o que eu vou receber, não importa a minha condição, e sim a do outro. O que eu posso fazer por ele, sacrificialmente. Isso quer dizer que eu não posso esperar nada de volta, nenhum obrigado. Isso é um amor sacrificial. Não vou esperar nenhum obrigado. Eu fiz pelo outro, não por mim, nem para receber um obrigado. Amar ao próximo como a si mesmo. Da mesma forma que buscamos o melhor para nós mesmos, devemos buscar o melhor para os outros, sem esperar nada em troca. Devemos fazer essa pergunta: até que ponto estou comprometido em tornar a minha vida melhor? Esteja comprometido em tornar a vida do outro melhor, da mesma forma. Eu não estou falando de assistencialismo. Não estou falando de obras de caridade. Eu estou falando de obediência sacrificial, que é exigida a todo cristão. O próprio Jesus diz: se quiserem ser meus amigos, obedeçam os meus mandamentos. Por isso que amar a Deus é uma chave para o nosso crescimento, porque ela nos tira da nossa posição de egoísmo, nos tira da nossa posição de conforto, ela nos tira da nossa posição de indiferença e nos leva a olhar para a vontade do Pai e obedecê-la. Nos leva a olhar para o próximo e nos faz mover em relação ao outro. Isso vai propiciar crescimento espiritual, porque é dando que se recebe. No reino de Cristo, esta é a matemática, é dando que se recebe. Ir de encontro às necessidades do nosso próximo, assim como fazemos sacrifícios por nós mesmos, pelo cônjuge, pelos filhos. Lembre-se de servir ao seu próximo. Gálatas 6:10, o Senhor nos diz: sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da fé. Eu não posso desprezar os irmãos da fé. Tudo que estiver ao meu alcance para servi-lo, eu preciso lançar mão de tudo que está ao meu alcance para servir ao irmão da fé, para beneficiar o irmão da fé, para fortalecer o irmão da fé, para abençoar
um irmão da fé. Amar a Deus envolve sacrifício, exige obediência absoluta. Esta é a qualidade do amor que Deus requer de nós. Não se trata de uma sensação ou de uma disposição emocional, é um agir sacrificial. Assim como Jesus obedeceu sacrificialmente ao Pai em nosso favor, devemos fazer o mesmo pelo próximo. Amar a Deus é obedecê-lo integralmente. Amar a Deus é servir ao próximo sacrificialmente. Este é o amor que Deus requer de nós. Não de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Meus queridos, servir ao próximo é mandamento do Senhor. Olha o que o próprio Senhor Jesus fala aos apóstolos, aos discípulos, lá em João 13, 14. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Servir ao próximo é obedecer à vontade do Senhor. É observar que o próprio Mestre não veio para ser servido, mas para servir. E nos engajarmos neste propósito de servirmos uns aos outros. E o tempo presente é um tempo oportuno, um tempo rico em oportunidade para testemunharmos o nosso amor a Deus, não de palavras, mas com atitudes claras. Expressando esse amor servindo ao próximo, abençoando o outro, de forma obediente às Escrituras e sacrificialmente. No decorrer dos ensinos de Jesus aqui em João, capítulo 13, ele continua dizendo lá nos versos 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como Jesus nos amou, servindo, obedecendo ao Pai, uma obediência sacrificial, e nos servindo. Nesse momento no cenáculo, ou ele faz aquele momento do lava-pés. Ele, sendo mestre, estava lavando os pés dos discípulos. E ele diz: o amor que nós queremos de vocês é este amor de fato e de verdade, não de palavras. É um amor disposto a servir, independente do resultado. Disposto a servir, independente do que vamos receber em troca. Este é o amor que Deus requer de nós. E é esta forma de amor que fará com que o mundo reconheça que nós somos discípulos de Cristo, que nós somos filhos de Deus. Assim como o Senhor nos amou nos servindo, nós precisamos servir uns aos outros. E queridos, assim como o enchimento do Espírito Santo, que é uma das chaves para o nosso crescimento espiritual, é o nosso combustível diário para a nossa caminhada cristã, a obediência sacrificial é a expressão do amor que Deus busca e quer de nós. É isso que Ele quer, amar a Deus com todo o entendimento, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, de fato e de verdade. Um amor sacrificial, um amor obediente. Uma entrega total, com todo o nosso entendimento, com tudo que somos, com tudo que temos. Obediência à sua palavra, serviço ao próximo. Irmãos, possivelmente, nós não enfrentaremos a morte, como muitos irmãos do passado enfrentaram a morte, foram perseguidos. Mas o sacrifício que eu e você precisamos exercitar para demonstrar esse amor a Deus é o sacrifício de nossas vaidades, de nossas cobiças, de nossos egoísmos, de nosso comodismo, de nossa indiferença. São essas coisas que precisamos sacrificar para honrar ao nosso Pai, em obediência a Ele.
Tudo aquilo que vai contra a sua vontade, contra a sua palavra, precisa ser sacrificado por nós. Por isso nosso amor é sacrificial. Mas também é em obediência absoluta, servindo ao próximo. Porque esta é a boa obra que Ele preparou desde antemão para que os seus filhos andassem nelas. Deus preparou essas obras desde a eternidade para que os seus filhos andassem nelas. Não se trata de caridade vazia, de assistencialismo, trata-se de obedecer à vontade do Pai, na família da fé, principalmente. Como Deus demonstrou seu amor por nós, sacrificando o seu único filho em nosso lugar. Como Jesus demonstrou seu amor a Deus Pai, obedecendo-o sacrificialmente, em entrega total. Nós precisamos seguir esse testemunho e amar a Deus. Com essa qualidade de amor, não de palavra, nem de língua, mas de fato. Quando sacrificamos voluntariamente nossas vaidades e desejos, nós honramos a vontade do Pai. Quando servimos uns aos outros, nós obedecemos a palavra do Pai. Não importa quais sejam as nossas emoções, porque é isso que Deus espera de nós. As nossas emoções vão e vêm. As nossas emoções são contraditórias ao que nós entendemos por certo e correto. O que importa é a nossa decisão de honrar ao nosso Pai, de amá-lo sobre todas as coisas. E o apóstolo João resumiu muito bem este amor, esta chave para o nosso crescimento espiritual, de forma simples, clara, direta. Filhinhos, não amemos de palavra, de língua nem de palavra, mas de fato e de verdade. Precisamos crescer continuamente, para a glória do nosso Deus. Amar a Deus é uma chave para este crescimento. Amar a Deus sacrificialmente e em obediência à sua palavra é algo extremamente poderoso e fará toda a diferença na sociedade na qual vivemos. Porque a sociedade precisa desta luz, precisa desse testemunho do que é de fato amar, do que é de fato amar a Deus, do que é de fato amar ao próximo. A sociedade precisa desse testemunho e nós somos os escolhidos para dar esse testemunho à sociedade. O quanto temos sacrificado nossas vaidades pessoais por amor a Deus. O quanto temos obedecido à palavra de Deus e ido de encontro àqueles que carecem do amor de Deus. O serviço cristão é uma urgência no meio cristão. Você não precisa morrer fisicamente, mas nós precisamos sacrificar tudo aquilo que nos impede de honrar o Senhor em nossas vidas. Nós precisamos nos alinharmos com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Este é o amor, de fato e de verdade, que precisamos exercitar para glorificar o nosso Deus. Meus queridos, amar a Deus vai nos levar à obediência. Até que ponto estamos comprometidos em obedecer a palavra do Senhor? Isso é proporcional. O quanto eu amo a Deus será proporcional à minha disposição de obedecê-lo. Então precisamos nos aprofundarmos nesse relacionamento bendito. Precisamos nos encher do Espírito Santo. Precisamos estar decididos a viver para a glória do nosso Deus. Precisamos manter a esperança na nossa caminhada. E precisamos externar este amor de fato e de verdade. Precisamos alinhar as nossas vidas à vontade do Senhor, para que Ele seja glorificado e para que o mundo veja a luz do Senhor em nossas vidas. Ao contrário do que muitos pensam, nós estamos vivendo tempos oportunos para testemunhar esse amor que temos pelo Pai. Testemunharmos esse amor de fato e de verdade, nos sacrificando
nadando contra a correnteza da cultura que nos cerca, vivendo para a glória de nosso Deus, sacrificando desejos e vaidades, ganâncias e cobiças, sacrificando tudo aquilo que não agrada ao meu Pai. É tempo de servir ao próximo. Quantas pessoas, inclusive irmãos na fé, não estão carecendo de uma mão amiga, de uma palavra de conforto, de uma disposição de estar ao lado, ainda que virtualmente. Quem sabe até de uma oração intercessória. E quantas vezes negligenciamos até isso? Amor sacrificial, em plena obediência à vontade do Pai, servindo uns aos outros. Esta é a qualidade do amor que Deus requer de nós. Que amemos, filhinhos, de fato e de verdade. Que busquemos crescer nesse amor a Deus, a ponto dele ser refletido em nossa família, em nossa igreja, em nossa sociedade. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez? Logo após essa oração, nós vamos ministrar a bênção e vamos encerrar esse culto com mais uma canção, mais uma adoração, um momento de adoração ao nosso Deus. Então já peço que a equipe de louvor se coloque a postos. Nós vamos orar, ministrar a bênção e encerrar esse momento, louvando ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que nos mostra uma dimensão de um amor que o Senhor quer de nós, um amor sacrificial, um amor em absoluta obediência. Pai, nós sabemos que muitas vezes falhamos contra o Senhor. Te pedimos que teu Espírito Santo esteja tocando em nossas mentes e corações, para que de fato possamos amar o Senhor com tudo que somos, com tudo que temos, não de língua e nem de palavras, mas de fato e de verdade. Para que este amor nosso a Ti se repercuta em nosso meio, se repercuta através dos nossos relacionamentos, Pai, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, para que tal amor se reflita em nossos lares, se repercuta em nossos lares, se repercuta em nossa igreja, e se manifeste através de nós, nesta sociedade, que está tão carente de amor, que está tão carente da Tua luz e da Tua graça. Pai, nós bendizemos o Teu santo nome nessa noite, contamos com a Tua graça sobre nós, e rendemos a Ti toda a honra e toda a glória que lhes são devidas. Amém, irmãos? Recebei a bênção, meus queridos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus. Amém. Que Deus abençoe grandemente as famílias, a todos os irmãos que aqui estão, os irmãos que partilharam esse momento por meio da transmissão. Vamos encerrar essa transmissão louvando ao nosso Deus, o único que é digno de toda a honra e toda a glória.